Parece que as medidas do executivo e do legislativo surtiram algum efeito na economia, mas não o desejado, né? Que práticas os senhores observam mundialmente que parecem melhores que a do Brasil, ou que práticas brasileiras estão no caminho correto, na opinião de vocês? Acho que o mundo está melhor que o Brasil, especialmente no tempo com o qual as políticas conseguem ser efetuadas. Né? O Brasil, infelizmente, perdeu um tempo muito precioso, que foi ali o mês de janeiro e fevereiro, em que ele podia ter se preparado para a crise. Ela estava evidente, né? Era muito difícil acreditar que a pandemia não chegaria aqui. Talvez a gente não conseguia ainda naquele momento entender qual era o impacto de fato, o impacto real. A gente não imaginaria que ficaria preso dentro de casa por meses, né? A gente talvez não imaginaria que aconteceria aqui o que estava acontecendo mundo afora. Mas que ela chegaria aqui era evidente. A gente já sofria os impactos, inclusive, comerciais, né, por conta da parada na China. Então, acho que o Brasil perdeu primeiro um tempo precioso. Ele não aprendeu com a experiência internacional, o que poderia ter feito uma grande diferença para a nossa vida. Primeiro ponto. Acho que o segundo ponto é que lá fora, dado que eles têm estruturas às vezes menos burocráticas, têm mais recursos, eles conseguem fazer com que as coisas aconteçam muito mais rápido. Aqui as coisas demoram muito mais. Então, nesse aspecto, a experiência internacional ela é melhor que a nossa, porque ela mostra uma maior rapidez de ajuste. A nossa é muito mais vagarosa, nossa estrutura é mais burocrática, o que faz com que os efeitos demorem mais a serem percebidos. E é óbvio, né, que eles têm muito mais renda. Então a gente está falando da economia chinesa, das economias europeias, da economia americana, cujo socorro consegue ser muito melhor do que o socorro que o Brasil hoje consegue dar para os seus habitantes. Isso é uma grande diferença também. E eu gostaria de ressaltar a facilidade que esses outros países têm de fazer com que o recurso chegue também nas pequenas empresas, né? Porque a sua estrutura produtiva, ela não é muitas vezes tão informal quanto a brasileira e ela não é composta por pequenas empresas, como é o caso da economia brasileira. Hoje a gente tem aqui 30% do PIB, pelo menos, na mão de micro e pequenas empresas que conseguem empregar uma quantidade absurda de gente. E hoje a gente tem uma grande dificuldade que o recurso que o governo disponibiliza chegue na mão dessas pequenas empresas na forma de crédito. E é fundamental que chegue, porque caso contrário a gente vai ter uma quebradeira em massa. Então acho que esse é um grande diferencial. A nossa burocracia muitas vezes faz com que a gente tenha uma dificuldade de fazer com que esse recurso chegue nessa ponta e a gente coloque em risco a estrutura da economia brasileira do curto para o médio prazo. Essa é uma grande diferença, acho que isso é uma resposta que o governo ainda deve para a sociedade. Como é que faz para socorrer, por exemplo, micro e pequenas empresas? As medidas anunciadas, a começar pelo repasse do dinheiro para a população mais vulnerável, tá difícil, tá caótico, né? Filas enormes de pessoas na caixa, etc. Um volume de dinheiro me parece absolutamente insuficiente, né? Então, do ponto de vista da renda da população mais vulnerável, que perdeu o emprego no setor de serviços, etc., o cenário é ruim. Então, o Brasil não consegue se organizar para fazer isso, apesar de poder fazer, porque é um sistema muito. Todo mundo tem acesso, tem um sistema que tem um sistema, tem um Bolsa Família, quer dizer, tem uma rede de distribuição de dinheiro que deveria facilitar, né, o repasse desse recurso. Mas nós estamos vendo aí problemas de cadastro, problemas de toda a ordem, enfim, que estão dificultando, atrasando esse repasse. Né? Do ponto de vista do socorro das empresas, também não há eu não tenho clareza de como esse dinheiro anunciado está chegando às empresas. Novamente, há problemas aí, há reclamações de todo gênero, de cadastro, de como se qualifica para receber, etc. Então, eu diria assim, eu não tenho informação suficiente para dar uma resposta clara, mas tudo indica que o problema da desorganização do país impede qualquer que seja a política de socorro de funcionar adequadamente nesse momento, tá certo?
Então, não é tanto uma ideia nova ou outra, que alguma coisa interessante que tenha sido feita em outro país, que pudesse ser aplicada aqui. Qualquer coisa que possa ter interessante em outro país, para ser aplicada aqui, encontra os mesmos problemas que as coisas, que as medidas já tomadas estão tendo para surtir efeito. Vai se avaliar, afinal, qual foi o dano, né? Nós já vivíamos no mundo algo que alguns especialistas estavam chamando de uberização do emprego, né? Uma certa precarização do trabalho. E eu fico imaginando algumas pessoas que projetam futuros, em especial o Harari, quando ele dizia, por exemplo, que nós, ou melhor, que os governos do mundo deveriam cada vez mais salvaguardar o trabalhador e não o emprego, que é aí que as pessoas erram. O emprego vai se tornar cada vez mais evanescente, vai sumir com muita facilidade, enquanto o trabalhador é o que a gente deveria salvaguardar. Seja com medidas que ele chama de um paraíso capitalista, ou seja, de programas de renda mínima que assegurariam dinheiro ao trabalhador para que ele possa continuar comprando de uma iniciativa privada, etc, 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 ou que ele chama de um paraíso socialista em que o Estado proveria serviços ao trabalhador. Né? Então, acesso à educação, transporte, saúde, etc, etc. Em outras palavras, nós já vínhamos num processo, então, que faria com que o trabalhador, mundo afora, estivesse muito mal das pernas. E com a Covid, parece vir uma depressão econômica que se avizinha, né? Eu já li que algumas pessoas estão dizendo que talvez isso se equipare à depressão dos anos 30, né? Não sei o quanto tem de previsão catastrofista nisso, o quão rápido a economia poderia se recuperar. De qualquer forma, o meu ponto aqui, como as pessoas hoje, do jeito que estão, poderiam se salvaguardar de um futuro que não parece nem um pouco bom, né? Ou, não só para pensar no ponto de vista individual, o que ela pode fazer hoje para salvaguardar esse futuro, desse futuro, mas o que ela poderia pressionar os seus governos para que esses fizessem de forma a ajudar a mitigar esses impactos. De fato, os especialistas consideram que talvez pela primeira vez desde a Revolução Industrial, os ludistas venham a ter razão, ou seja, a destruição de empregos não será compensada pela criação de novos empregos, né? Então, o processo de destruição criativa do Schumpeter estaria chegando ao fim, ou seja, a destruição de empregos não seria compensada pela criação de novos empregos. Essa é uma questão absolutamente central e o que foi dito pelo Harari, como você mencionou, de que solução capitalista seria renda mínima e a solução socialista seria o Estado provedor de serviços, na verdade não, são coisas complementares, né? O Estado vai continuar como provedor de vários serviços, né? Agora, a renda mínima que já existe, diga-se de passagem, é uma renda, em muitos países já existe uma renda mínima, que vai além do seguro-desemprego, renda mínima mesmo, só que a renda mínima na França, por exemplo, na Inglaterra, na Suécia, é uma renda mínima que é dirigida para grupos minoritários, abaixo da linha de pobreza, que não conseguem desempregados de longo prazo, etc. Então, agora, o que nós estamos falando é que a redução dos empregos vai ser de tal maneira que a renda mínima vai ter que ser para a maioria. Aí é um problema. Aí é um problema porque é evidente que nenhuma sociedade pode, na medida que se reduz o emprego, pode deixar de ter um programa de amparo a essas pessoas. Bom, no entanto, várias questões são suscitadas com essa perspectiva. Primeiro porque receber permanentemente e não trabalhar, isso pode ter um efeito destrutivo, psicologicamente falando, etc. Né? Então, no primeiro momento, seria necessário, como resposta à redução do número de empregos, uma redução da jornada de trabalho. Quer dizer, todo mundo trabalha menos, recebe o complemento da renda mínima, mas continua tendo uma disciplina do trabalho. Então, até onde isso é possível, até onde é possível fazer isso, não sabemos, mas esse seria o primeiro passo. O que até aí não chegaria a causar, a meu ver, um problema muito grande em termos das consequências da ociosidade. Agora, esse é um cenário que é bastante
possível realmente, porque a inteligência artificial, etc., está começando a entrar na área de serviços, né? Não é só no chão de fábrica, que a robotização está eliminando trabalhadores, mas trabalhadores, inclusive de serviços de mais intelectuais, estão sendo dispensados pela inteligência artificial. Ao ver as consequências. Primeiro, numa economia competitiva global, etc., por exemplo, a coordenar a redução da jornada de trabalho, por exemplo. É difícil um país isoladamente fazer isso, vai ter que ter medidas protecionistas, enfim, é complicado enfrentar esse aumento da produtividade do trabalho e, por consequente, redução do emprego isoladamente. Por outro lado, existem essas diferenças imensas entre países, então há um problema de coordenação mundial, internacional, enfim, não é simples por esse lado, implementar políticas desse tipo. E em relação à renda mínima, também, apesar do otimismo do Keynes e do Stuart Mill, existem preocupações, né? Preocupações realmente de que a redução significativa da jornada do trabalho e a consequente pagamento de uma renda mínima, sem trabalhar, possa levar a comportamentos disfuncionais, né? Pela amostra que se tem em alguns países, realmente não é boa. Quer dizer, as populações que vivem de estratégias de receber provimentos do governo, vários tipos de apoio dos governos, são populações, em geral, com estilo, vamos chamar estilos de vida muito, muito, muito disfuncionais. O que descreve, por exemplo, Theodore Dalrymple, o médico inglês dos hospitais públicos ingleses, sobre o que ele considera mais ou menos existir 10% da população inglesa que praticamente vive sem trabalhar mais de uma geração. Já mais de uma geração usando todo tipo de estratégia para receber benefícios do governo, e geralmente é um sistema de incentivos negativos. Quer dizer, quanto mais disfuncional é a vida da pessoa, mais ela recebe benefícios, né? Casar, nem pensar, porque aí reduz o benefício, né? Se for alcoólico, melhor; se for drogado, melhor ainda, e vai por aí, coisas desse tipo, enfim. Então, há aí uma questão a ser considerada. É algo bem complicado, mas vai acontecer. Mas vai acontecer porque a produtividade do trabalho continua crescendo e a perspectiva é mesmo de toda a boa parte da produção, né, ser feita de maneira automática, enfim, com pouquíssimo trabalho. Bom, de fato, o que a gente tem visto é uma necessidade cada vez maior da gente repensar o mercado de trabalho. Isso já vinha de antes da pandemia, né? A gente já estava em momentos em que o mercado de trabalho estava sendo colocado de alguma forma em xeque, né? Porque estruturas muito tradicionais estavam sendo colocadas à prova. Acho que a pandemia ela vem nesse momento para jogar uma luz muito grande da necessidade da gente modernizar cada vez mais o mercado de trabalho. E acho que, sem dúvida, hoje a gente vê uma necessidade muito grande de repensar o mercado de trabalho, né? E repensar a forma como a gente se insere dentro desse mercado de trabalho. Então, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar nesse aspecto é o que as pessoas podem fazer. Eu acho que as pessoas precisam entender a necessidade de estarem prontas para se adaptar a mudanças que acontecem na nossa economia. Acho que novas pandemias podem acontecer, a gente espera que não aconteçam, mas novas pandemias podem acontecer, ou outros episódios similares a esse podem acontecer, e a gente vai ter que estar pronto para se adaptar muito rápido. Então, nesse aspecto, as pessoas elas precisam estar prontas para uma nova adaptação. E isso só acontece se a gente estiver muito bem preparado. Educação é fundamental, qualificação é fundamental. O trabalhador precisa estar pronto para momentos como esse. Mais do que isso, então, existe essa necessidade, óbvio, de um trabalhador meio camaleão, né? Um trabalhador de fácil adaptação. Mas, além disso, acho que a gente pode sim pressionar governos a nos auxiliar nesse caminho. Porque
Qualificação pode ser relativamente simples hoje para quem está no extrato de renda mais elevado, mas é muito difícil para quem está em extratos de renda muito mais baixos. Então, nesse aspecto, como que a gente pressiona, né? Ou como a gente força uma adequação que seja social, né? Não individual, mas social, fazendo com que esses governos invistam em educação, que eles entendam que qualificação é fundamental para fazer com que a nossa economia e a nossa sociedade consiga evoluir. Caso contrário, a gente está endossando essa percepção cada vez maior de fragilidade do trabalhador e fragilidade do emprego dentro da economia brasileira, o que pode ser péssimo, porque em outros momentos de adversidade, esse trabalho também vai ficar muito frágil, a gente vai fragilizar cada vez mais o trabalhador brasileiro. A gente não prepara a sociedade para momentos em que ela precisa se reinventar, e a gente vai ficar passando por diversas ondas nas quais a gente sempre vai fazer com que o trabalhador pague a maior parte da conta.